Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito dos jogos da volta da Copa do Brasil. 7 partidas movimentam a rodada de meio de semana e vamos conhecer os classificados para as quartas de finais. Até porque um já está garantido e é o Fluminense. O Fluminense no sábado bateu o Criciúma lá no Maracanã por 3-0 e garantiu vaga nas quartas de final. O Fluminense que era o único time grande, né, que nos jogos de ida não tinha conseguido um bom resultado, né, um resultado positivo. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 no Humberto Urso para o Criciúma, mas conseguiu reverter o resultado, esse 3-0. O Criciúma que até surpreendeu bastante gente, nós pensávamos que o Criciúma ia ter um esquema de jogo mais defensivo, tentar se segurar na maior parte do tempo, mas não. O Criciúma até tentou atacar, tentou ir para cima do Fluminense, mas tomou um gol muito cedo, né? O Fluminense fez um gol, estava menos de 5 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já vencia por 1-0 e o Criciúma não conseguiu reagir, acabou tomando o segundo e o terceiro, 2 gols logo no início do segundo tempo, né? Sacramentando a vitória do Fluminense. Fluminense nas quartas de finais. Bora falar então dos jogos que vão acontecer, né? Começando com os jogos dessa terça-feira. Apenas uma partida teremos no Olímpico. No Olímpico, saudade do Olímpico, hein? Na Arena do Grêmio teremos o jogo entre Grêmio e Vitória, né? O Grêmio venceu a primeira partida por 3-0. Na quarta-feira, só confirmando a questão dos horários, o jogo do Grêmio hoje é às 19 horas. Amanhã, 16h30, em Alagoas, teremos CRB e Fortaleza. Às 19h15, em Goiânia, o Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Paranaense. Às 21h30, teremos o jogo entre Vasco e São Paulo. E também às 21h30, Bahia e Atlético Mineiro. Fechando a rodada, na quinta-feira teremos o jogo entre Juazeirense e Santos, que vai ser às 19h15. E fechando a rodada da Copa do Brasil, teremos ABC e Flamengo. Esse jogo às 21h30 da quinta-feira. Galera, é o seguinte, eu vou comentar a respeito dessas partidas então, né? Com o Fluminense já garantido nas quartas de finais. Quem vocês acham que vai completar esses 8 classificados aí, né? Vamos começar com aqueles que têm, na teoria, jogos que com a situação um pouco mais tranquila, né? Que é o caso de Grêmio, Flamengo e Santos. Por quê? Ambos pegam times que não são tão tradicionais assim no futebol brasileiro, que tipo assim, tem lá sua tradição, mas são considerados times pequenos, né? E como eles conseguiram bons resultados nos jogos da ida, isso garante um certo conforto, né? Então pode acontecer, você vê talvez um Grêmio meio que reserva hoje contra o Vitória. Pode ser que na quinta-feira o Santos jogue com um time também misto contra a equipe do Juazeirense lá na Bahia. E o Flamengo já disse que vai com o time sub-20 para pegar o ABC, né? Aliás, o time que está com mais a situação mais confortável é o Flamengo. O jogo da ida ficou 6-0 pro Mengão. E agora o Flamengo pode perder até por 5 gols de diferença que está classificado. Então aquele famoso resultado improvável, né? E no sub-20 deixa o jogo um pouquinho mais equilibrado. Mas acho que o Flamengo pode até vencer esse jogo contra o ABC com esse sub-20 lá, né? Nem o Renato Gaúcho, para você ter uma noção, vai para esse jogo lá no Rio Grande do Norte. Já o Santos vai na Bahia com uma vantagem de 4-0. É uma vantagem considerável. Lembrando que o Santos provavelmente deva poupar alguns jogadores, né? Alguns jogadores com questão de lesão. O Santos tem um clássico domingo contra o Corinthians. Tem Sul-Americana na próxima semana. Será que vale a pena colocar os titulares num jogo tão longe, lá na Bahia, viagem e tal? Talvez dar volume de jogo para alguns jogadores da base, tentar mesclar alguns jogadores. Vamos ver como que esse Santos vai se apresentar lá na Bahia. Mas é um confronto que até então é tranquilo para o Santos. A gente não espera que o Santos tome de 4-0 e perca a classificação. Até porque seria um vexame histórico, né? Se caso isso acontecer, mas jogar lá é meio complicado. O Cruzeiro sofreu lá, o Sport sofreu lá. Eu acho que os olhantes vão buscar muito essa vitória. Acho que eles querem muito vencer esse jogo contra o Santos. E o Grêmio, galera, o Grêmio, da preocupação do Grêmio com certeza deve ser o Brasileirão, né? A situação do Brasileirão do Grêmio é bem delicada. O Grêmio precisa fugir dessa zona do rebaixamento o mais rápido possível. Faz um péssimo Campeonato Brasileiro. Tá com uma vantagem muito boa de 3-0 para cima do Vitória. O Vitória tem que conseguir um resultado histórico, que é reverter o jogo contra o Grêmio lá na casa do Grêmio. Acho pouco improvável, né? Então, dentro dessa prerrogativa, acho que Grêmio, Santos e Flamengo já estão classificados para as quartas de finais. Tomara que eu não queime a língua, mas estão muito bem encaminhados.
O mais legal de tudo é que os jogos que estão em aberto, o pessoal deixou tudo para ser disputado na quarta-feira, que são jogos que ainda tem alguma possibilidade de acontecer uma reversão em relação aos resultados de ida, né? Claro que Atlético Mineiro e São Paulo, que venceram suas primeiras partidas por 2-0, estão também bem encaminhados para a classificação. Por quê? Tem times melhores, né? O São Paulo é um time de Série A, é atual campeão paulista. Tudo bem, não faz um Brasileirão, mas está nas quartas de finais da Libertadores, tem um baita de um time. E pega um Vasco que é de Série B. O Vasco perdeu o final de semana para o Botafogo. O Vasco tem camisa? É time grande? É, com certeza é um dos maiores do Brasil. Mas isso não impede, não acho que fique fácil a situação do Vasco. O Vasco tem que reverter um 2-0 contra um São Paulo, que é um time copeiro na mão do Crespo, né? O Crespo não perde mata-mata, acho que já faz 11, 10 mata-mata que o Crespo só ganha. Então é uma situação muito complicada. Pela camisa, talvez daria para reverter, mas pelo futebol acho muito pouco provável. É o mesmo caso do Bahia. O Bahia precisa reverter um 2-0 do Atlético Mineiro, que não vai ter provavelmente o Hulk. É aquela situação, né? A gente nunca sabe o que esperar do Atlético Mineiro em alguns jogos, né? O Atlético Mineiro joga muito em algumas partidas, de uma sequência maravilhosa no Brasileirão, mas tem o Cuca, né? O Cuca adora uma emoção em jogos de mata-mata, né? Será que o Bahia vai vir pra cima com tudo pra cima desse Atlético Mineiro? Será que vai ser mais cauteloso? Tentar buscar o contra-ataque, precisa do resultado, né? Então é mais um jogo difícil aí. Até pode ser que o Bahia vença a partida, mas não sei se vai conseguir reverter os 2-0 não. Acho meio complicado. O Bahia que vem com uma campanha bastante irregular no Brasileirão. E daí de 3 derrotas feias aí pelo Campeonato Brasileiro, com 2 goleadas aí e uma derrota em casa para o Sport. Galera, os outros 2 jogos, é o que eu digo para vocês, que para mim, no meu ponto de vista, são os mais equilibrados, que são aqueles que, tipo assim, você deveria acompanhar, porque a chance de ter uma mudança de classificados é muito grande. Fortaleza e Atlético Paranaense tem uma vantagem mínima, né? O Atlético ganhou do Atlético Paranaense na ida por 2-1 e o Fortaleza ganhou do CRB por 2-1. Por quê? Na prática, o Fortaleza tem um certo favoritismo contra o CRB. Mas o CRB jogou muito bem contra o Fortaleza no jogo de ida, né? Que foi no Castelão. E o Fortaleza de uma derrota, né? No clássico lá contra o Ceará. Como é que esse Fortaleza vai se comportar jogando em Alagoas? Será que a gente pode ter uma surpresa? Será que o CRB pode eliminar o Fortaleza? O jogo tá em aberto, a diferença é de um gol apenas. Se ficar um 1-0 pro CRB, é pênalti. Então eu acabei de olhar nessa partida, vai ser uma partida bem interessante. E fechando, o Atlético Goianiense, que na minha opinião joga melhor fora de casa do que em casa, pega um Atlético Paranaense que vai em busca do empate lá em Goiânia. Também é um jogo que está em aberto, dentro desse que a gente falou aqui agora, é um jogo que pode acontecer uma mudança de placar. A gente pode conseguir essa vitória mínima, levar o jogo para as penalidades, ou até talvez vencer por 2-0. Não acho que vai acontecer. Na minha opinião, o Atlético Paranaense se classifica, consegue arrancar um empate lá em Goiânia, mas vai ser um jogo duro. Então, galera, baseado nisso que eu falei aqui agora, nessa análise sobre os jogos da Copa do Brasil, quais são as minhas opiniões? Eu já apostava que o Fluminense iria se classificar, mas dentro desse cenário atual, eu acho que as quartas de finais, além do Fluminense, vai ter o Grêmio, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Santos e o Flamengo. E aí, meu amigo, aí o bicho pega, porque nas quartas de finais promete muito. Certo? Galera, esse foi o vídeo dos jogos da volta da Copa do Brasil, que começa, os jogos da volta começam a valer, começou sábado, né? O jogo do Flusão, mas a partir de hoje, um jogo hoje, mais 4, mais 2 na quinta-feira, para encerrar essas oitavas de finais. Beleza? Na sexta-feira eu tô de volta para falar os classificados e comentar a respeito dos resultados. Esse é mais um vídeo do canal Mais 10 Futebol Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele comentário, aquele like maroto de costume e de acompanhar nas redes sociais. Temos página no Instagram, no Facebook. Deixa aquele comentário, manda mensagem, seja de crítica, seja de elogio. A gente está ali para poder analisar tudo e falar com vocês. Um abraço, uma ótima terça-feira e um restante de semana a todos aí. Valeu, Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!